A paz do Senhor para você, meu amigo, minha amiga, irmão e irmã em Cristo. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, meus amigos. Estou aqui mais uma vez fazendo um outro vídeo para que venhamos conciliar a palavra de Deus com nossas vidas e que venhamos ajustar nossas vidas à palavra de Deus. Pois a minha missão aqui nesta terra é que venhamos entender e compreender o que Deus tem nos falado. Meus irmãos, hoje eu estou lendo o capítulo 11 de 1 Coríntios, do 17 ao 34. Os irmãos já devem estar familiarizados com esse texto, porém não todo ele, porque geralmente é lido a partir do versículo 23 ou 20, por aí, dependendo das igrejas. Só que não estamos aqui falando de igrejas, estamos aqui, ou melhor, estou aqui para falar da palavra de Deus. Então o título vem dizendo: dissensões nas ceias de irmãos, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. E eu estou com ousadia em parafrasear esse título, escrito abaixo, assim, o modo correto de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Vamos lá ao versículo 17, que diz assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro se embriaga, ou embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes em que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma este pão e beba este cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome,
como em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-eis quando for ter convosco. Aqui sabemos que é Paulo escrevendo aos Coríntios, correto? Porém, ele vem mostrando qual a maneira errada que a igreja de Coríntios celebrava a Santa Ceia do Senhor. Meus irmãos, a Santa Ceia, sendo memorial para anunciar a morte de Jesus Cristo, é um ato de fé, porque você e eu não tivemos lá. Você e eu não estávamos presentes, mas sabemos através de quê? Da palavra de Deus. Então, meus queridos, todas as vezes que ceiamos a Santa Ceia, muitos têm contendas, muitos estão em dissensões dentro das igrejas e sempre tem o apelo do pastor para a pessoa que quer pedir perdão à igreja se manifestar e pedir perdão. Mas será que é de coração? Bom, aqui no versículo 19, Paulo diz: até importa que haja entre vós heresias, para que se são sinceros se manifestem entre vós. Trazendo para a linguagem de hoje, ele está dizendo assim: até é bom que haja hereges ou que haja falsos crentes entre nós. Para quê? Para que os verdadeiros adoradores sejam vistos, reconhecidos visualmente, porque quem quer fazer a vontade de Deus não se junta com quem não presta ou com quem não quer fazer a vontade de Deus. Tem uma diferença. Você quer fazer a vontade de Deus, você logo se torna trigo. Mas se a pessoa não quer fazer a vontade de Deus, torna-se joio. Não é julgar pessoas, é comportamento. Por que eu falo isso? No versículo 21 fala que cada um, quando vai comer, come antes da hora que é para ser comido, ou seja, não espera que todos estejam prontos para comer. Portanto, a Santa Ceia daqueles tempos era um grande banquete. Tinha-se de pão, tinha-se frutas, imagino, tinha-se vinho. Era praticamente um jantar de gala, digamos assim. Por isso que aqui diz que muitos se embriagavam e outros tinham fome. Por quê? Era praticamente uma janta, um jantar que acontecia naquela época, naquela igreja. Então, meus filhos, minhas filhas, quando o versículo 28 fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, é para a gente parar e analisar. Será que eu estou realmente fazendo a vontade do Senhor? Será que eu estou dentro dos parâmetros da Bíblia? Será que em meu coração não tem aquela antipatia por uma pessoa? Será que em meu coração não tem um sentimento negativo perante um irmão de Cristo dentro da minha igreja? É isso que a gente tem que parar para analisar antes de ceiar a Santa Ceia. Porque se eu tenho contenda com você, e eu sei que estou ciente disso, eu tenho que resolver isso contigo antes. Porque senão eu vou estar tomando a Santa Ceia indignamente. Para quê? Para minha própria destruição. E se você sabe que eu tenho contenda contigo e você também tem comigo, mesma coisa você faz. Se iguala a mim. Então aqui no versículo 32 fala assim: mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. A Bíblia fala que nosso coração nos condena. Por quê? Quando a nossa consciência está pesada, o coração fica pesado. E a gente sabe que tem alguma coisa errada. É onde a gente vai procurar consertar o erro. E isso é quando somos julgados pelo Senhor. Para quê? Para que não venhamos ser condenados com esse mundo. Imagina você
Não para analisar as coisas que você fala e pensa. Você entristece o Espírito Santo. Ou eu entristeço o Espírito Santo. Falo coisas que não é do agrado dos ouvidos de Deus. E quero arrotar santidade perante a presença dos homens, ser reconhecido pelos homens. Mas meu coração é mais podre do que uma carniça em decomposição. Adianta de alguma coisa eu ter uma capa reluzente, como um sepulcro caiado, um túmulo de rico, que por fora é revestido de ouro e pedras preciosas, mas por dentro só tem morte, só tem decomposição, coisas podres? Não adianta, porque Deus olha o interior de cada um. Ele olha para o seu interior, olha para o meu interior. Então, se as palavras que eu te digo estão te entristecendo, não é a minha intenção, e Deus sabe disso. Porém, eu tenho uma responsabilidade de falar a verdade da palavra de Deus. E outro lado, você tem a responsabilidade de ouvir de bom grado ou boa vontade a verdade da palavra de Deus. Então, por que o seu coração está entristecido por ouvir a verdade da palavra de Deus? Há-se a pensar numa coisa, meus irmãos. Muitas das vezes aprendemos coisas que há muito tempo atrás eram ensinadas aos nossos antecessores. Não digo de antepassados, digo antecessores de quê? Ministeriais, líderes que vêm conduzindo uma certa igreja, uma certa denominação. Lá atrás eles aprenderam uma coisa dentro da Bíblia, foi ensinada a eles erradamente pelo seu líder naquele tempo. Então isso vem passando de geração em geração, de cargo em cargo, de tempos em tempos. Ou seja, como eu ouvi falar, uma mentira contada, a primeira geração não vai aceitar, mas a segunda e diante já vai ser mais fácil de ser absorvida. Então a gente tem que se basear aqui, nas santas escrituras da palavra de Deus. Porque não vai adiantar eu chegar para você e falar uma coisa que está dentro da Bíblia e você dizer: pergunta o pastor se é isso mesmo. Ué, se o Espírito Santo nos ajuda a interpretar, a entender o que Deus está falando, por que eu vou perguntar a um homem? Porque eu sei que eu tenho o dever da desobediência, da discordância, mesmo sendo um pastor, sendo um presidente, sendo um pai, sendo uma mãe, se o que ele fala estiver fora da palavra de Deus. Então é melhor a gente ser morto pelos homens por causa da verdade de Cristo do que ser morto por Deus por causa da mentira dos homens. Pense nisso. E eu sei que sua vida vai ser melhor perante os olhos do Senhor. E se o Senhor te reconhece como verdadeiro adorador, o resto não importa. É isso que você tem que ter no seu coração. É isso que eu tenho implantado no meu também. Que a palavra de Deus nos santifique, como o Senhor Jesus Cristo falou: santifica-os, Pai, na verdade. A tua palavra é a verdade. Que a paz e o amor esteja sempre contigo e tua família, em nome de Jesus. Amém.